Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na tela do TV Horizonte. Agora vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro treinou ontem à tarde na Toca da Raposa 2, iniciando os preparativos para enfrentar o Bahia no domingo. E o Cruzeiro pode jogar com time reserva. Ontem o time que treinou teve Rafael, Ezequiel, Kaká, Manuel e Patrick Bray, Romero, Ederson, Lucas Silva, David, Raniel e Sassá. E aí, Guilherme? Por aí dá para a gente imaginar, então, que vai ser um time totalmente reserva, mas se a gente olhar aí alguns nomes, né? Alguns já participaram do time titular, tem experiência. A gente está falando aí de Manuel, Romero, Lucas Silva, o próprio David, Raniel. Então não é um time fraco, não, né? Não, não é um time fraco. O Cruzeiro tem um elenco qualificado, né? Em algumas posições, a gente viu que nessa temporada faltou um pouquinho de qualidade, principalmente nas laterais. Tinha o jogador para fazer aquele papel no ataque da beirada do campo, que era o David, mas não rendeu o esperado. Acho que ficar falando isso aqui é até repetitivo, mas o Cruzeiro tem sim um elenco de qualidade, vai reforçar para a próxima temporada, Breno. E vindo aqui para a TV Horizonte, estava acompanhando o pessoal da Rádio Super, mandar um abraço aqui para todo mundo lá, principalmente o Arthur Moraes. O Itaí Machado deu entrevista na Rádio Super falando sobre alguns detalhes, né, que envolvem os bastidores do Cruzeiro. Disse que é muito difícil a contratação do Bruno Henrique. Falou que não fez proposta por 20 milhões de reais, que esse valor sequer chegou a ser comentado. Que houve uma conversa com o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, mas para fazer troca de jogadores. E há 40 dias, segundo o Itaí Machado, o Marcelo de Jean, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, foi a Santos conversar com o presidente do Santos e discutiram alguns detalhes em relação a essas possíveis trocas, mas não definiu nada, não definiu-se nada nessa conversa. Disse também que o Cruzeiro não tem nada de vender a Toca 1, né, como chegaram a cogitar recentemente aí na matéria do portal Deus Me Dibre. Um conselheiro do Cruzeiro aventou essa possibilidade, que poderia haver uma venda da Toca 1, porque o Cruzeiro queria comprar um terreno nas proximidades de Nova Lima para fazer um CT integrado profissional e base. O Itaí Machado disse que não tem essa possibilidade, que não existe essa conversa, que isso é balela de venda da Toca 1. Então foi um bate-papo bem bacana, ele falou muita coisa e falou que também não vai ter presente de aniversário, o torcedor do Cruzeiro que está aí esperando o tradicional presente de aniversário no dia 2 de janeiro, aquela contratação. Inclusive então, o senhor forçou isso na última entrevista que o senhor fez com o Marcelo Dian, o senhor perguntou lá para ele. Forcei não, é uma pergunta. Perguntou. É e aí o presente, Marcelo? É tradicional, porque é tradicional. O torcedor do Cruzeiro pergunta, né? Toda vez no começo do ano, o Natal aí é próximo. Tem 3 datas muito importantes no começo do ano, né, Breno? O Natal, o aniversário do Cruzeiro e 2 dias depois o meu aniversário. Então, mas isso coloca uma pressão enorme, né, na diretoria do Cruzeiro. Isso acho que não é saudável, porque às vezes vai trazer um cara, mas não para aquela data. O próprio Thiago Neves, que foi o presente há 2 anos, né? O Cruzeiro, tem um livro que eu li sobre a conquista do Cruzeiro, daquela Copa do Brasil. Caminhos do Penta, do Bruno Vicentim. Exatamente, do Bruno Vicentim. Por pouco o Thiago Neves não foi esse presente. Foi uma confusão danada para que não poderia anunciar, o presidente anunciou e aí teve que contratar de qualquer jeito. Por pouco o Thiago Neves não blefou a contratação dele. Mas é porque criou-se essa expectativa de outros anos, né? A pergunta é comum, vai ter o presente de aniversário, vai ter o presente de Natal? O Marcelo de Jean, a mim, ele disse que tentaria e tudo, mas hoje o Itaí Machado falou que para acabar com essa onda de rede social, não vai ter presente de aniversário. Mas não foi onda de rede social, foi uma pergunta muito séria que fiz ao Marcelo de Jean e ele disse que tentaria. Mas o Itaí chegou e colocou um ponto final nessa história. Eu acompanhei também a entrevista, muito boa, abraço lá mesmo o pessoal da Super FM 91.7 e na hora que eles falaram a respeito, que o Itaí falou sobre isso, estava falando o nome do Marcos Rocha como contratado do Cruzeiro, né? Só lembrando que vai começar agora essa chuva de nome, de tudo quanto é jeito. Ele chegou a falar, inclusive, do Mike na mesma entrevista, né? Falando que até cogitaria o retorno do Mike, mas depois do que aconteceu na Copa do Brasil, isso foi completamente descartado. Mas chegaram a falar do nome do Marcos Rocha. Mas o Mike, o Palmeiras já confirmou a compra do jogador, né? É porque o que acontece? O Mike foi emprestado ao Palmeiras e o contrato de empréstimo terminaria no fim desse ano, né? E o Palmeiras tinha a opção de comprar, a prioridade de compra. E essa compra foi
foi realmente exercido, o Palmeiras pagou pelo Mike. A conversa, segundo o Itair, aconteceu uma semana depois do episódio envolvendo o Mike e Sassá, aquela briga generalizada na semifinal da Copa do Brasil. O Sassá acertou um soco no rosto do Mike, todo mundo se recorda desse episódio lamentável. E aí ficou totalmente sem clima para um retorno do Mike. O processo foi agilizado, né? Eles resolveram a questão da melhor forma possível. O Mike não está no Cruzeiro. Foi bom para os dois. Era um ativo do Cruzeiro, o Cruzeiro fez dinheiro nele. Tchau e benção, boa sorte no Palmeiras. E ele conseguiu recuperar o futebol dele no Palmeiras. Depois de um bom tempo ficar apagado no futebol, o Mike que fez grande campanha em 2013, principalmente. E você falou de lateral, Pio, que eu acho que é uma das carências realmente para o elenco do Cruzeiro. E nesse Campeonato Brasileiro nós vimos bons laterais. Os dois do Santos, por exemplo, cairiam como uma luva para o Cruzeiro. Dodô e o Vitor Ferraz são bons laterais. O Renan Lodge, que a gente viu ontem atuar pelo Atlético Paranaense, muito bom. Então, bons valores. O próprio Ayrton Lucas, do Fluminense, bom jogador, tem mercado, tem opção no mercado. De todos esses, o Dodô é o mais caro. O Itaí também falou sobre o Dodô, a possibilidade de contratar o lateral do Santos, mas é um jogador pouco mais rodado. O lateral do Atlético Paranaense, Renan Lodge, para mim, é revelação do campeonato. Sim, revelação do campeonato. Eu ouvi gente falando que o Pablo era a revelação, mas o Pablo está aí há muito mais tempo do que o Renan. Ótimo jogador, só que o Atlético Paranaense também não vende baratinho. Não vai sair fácil. Não é um jogador que vai sair com essa facilidade, como o pessoal está pensando. Lembrando que o Pablo já jogou no Real Madrid B, né? Sim. O Pablo, então não é tão revelação assim. Ele teve um bom campeonato, mas outras peças despontaram e abriram os olhos aí de outros clubes. O Renan Lodge é um deles. Bom, antes da gente ouvir aí o atacante Fred, eu tenho um recado para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que paga um salário justo e uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueça, pessoal, se está precisando de emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. Atacante Fred falou desse final de ano no Cruzeiro. Graças a Deus, pude terminar jogando, né, que é o mais importante, curado, 100%. Enfim, eu estou feliz por tudo isso que aconteceu aí. Eu consegui jogar ainda em 2018 e tenho certeza que 2019 vai ser um ano mais vitorioso ainda, com muitos gols, títulos. Quais as metas para o ano que vem? Jogar, mais nada, porque quando você joga tem possibilidade de você fazer gols, de você ganhar títulos, de você fazer boas jogadas e estando lá dentro de campo, né, Deus te capacitando, te cuidando, te blindando aí de lesões, de pancadas, de torções, as coisas fluem. Pois é, a gente está vendo o Fred terminando o ano com muita motivação, feliz por ter passado por tudo que ele passou e cria-se uma grande expectativa também, porque quando você fala de campeonato como uma Libertadores, você lembra de jogador experiente, e aí nada melhor do que poder contar com o Fred. Vai ser titular absoluto do Cruzeiro ano que vem? Tem tudo para isso. Esse fim de ano do Fred, ele que está suspenso, não joga contra o Bahia na última rodada do Brasileirão, mas essa reta final de 2018 foi importante para ele pegar confiança novamente, para ele se readequar fisicamente, para colocar ali a cabeça no lugar, né? Porque é difícil, você teve uma lesão muito difícil, uma lesão complicada, voltar a jogar, tirar os receios, pisar novamente no gramado com toda a segurança, correr, dividir a bola. Então esse fim de ano foi importante para o Fred para isso. Vai para as férias, vai cumprir um protocolo que com certeza já recebeu do Departamento de Fisiologia, de Preparação Física, e aí no ano que vem retoma com a pré-temporada para começar 2019 aí de uma forma totalmente diferente do que foi de 2018. Ô Vinícius, dando uma passadinha aqui no pessoal do WhatsApp, um abraço aqui para o Rodrigo Gonçalves assistindo aqui o programa, mandou mensagem, o Gilberto Martins e o Ricardo Alves está dizendo o seguinte: será que na base do Cruzeiro não tem laterais que podem ser revelados para poder suprir essa necessidade, já que é uma posição tão carente no futebol brasileiro?
Um abraço para você, Ricardo. O Cruzeiro teve até bons nomes, né? O próprio Vitinho, que despontou bem no Cruzeiro. Saiu, né, Pio? O Vitinho... Sim, foi para futebol internacional. Isso. Se não me engano, está no Clube Bruges, da Bélgica. Isso. Então, assim, eu acho que agora, para a situação do Cruzeiro, de Copa Libertadores, competições importantes, é preferível ir ao mercado e trabalhando esses garotos aos poucos. Colocar no Campeonato Mineiro, como teste, laboratório. Mas para a Libertadores, competição como essa, o ideal é que você tenha 2 jogadores já de ponta, de alto nível, disputando a posição, tanto na lateral direita quanto na esquerda. E aí, pensando nisso também, como é que você vê aí, Fred, a utilização, por exemplo, do Kaká, que vai jogar esse jogo contra o Bahia? Você acha que já é o momento para poder testar? Mas, por exemplo, ano que vem tem Libertadores. Você acha que até lá dá para poder confiar de colocar ele no elenco, caso tenha uma necessidade? No elenco ele pode estar, né? Ele já tem um pouco mais de casca, na minha opinião. Eu acredito que esse jogo de domingo, pouco importa esse jogo. É um jogo com o time todo desfigurado, eu nem considero muito não. Mas vale ser testado. Ele vale ser testado. A torcida do Cruzeiro está terminando o ano aí com uma alegria danada com o Manuel, né? Então eu acho que o espaço dele, ele vai começar a conquistar. Tem muito potencial, já chegou a jogar, mas em situações não tão favoráveis. Quando joga com o time todo desconjuntado, não dá para a gente avaliar, na verdade, na realidade, o potencial dos jogadores, né? O Campeonato Mineiro está aí para isso, né? Não é um jogador para ser titular, mas é um jogador para, aos poucos, ganhar espaço. Libertadores ainda de cara é muito, mas é um jogador que pode estar no elenco. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que se preocupa com a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, ACFAS, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Então, pessoal, você precisa fazer fisioterapia ou pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Não sai daí.